Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao nosso hashtag OABRJ Debate. Aqui no nosso programa, você encontra essa ferramenta de interação com a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, e também com a classe, com os assuntos que estão aqui acontecendo no nosso dia a dia, os assuntos mais importantes. E hoje quem está conosco aqui é o Dr. Alexandre Flecha, ele que é advogado e também é professor da Emerge e professor da Fundação Getúlio Vargas. E nós vamos falar aqui de vários assuntos que interessam a você, advogado, e interessa também ao cidadão de uma maneira geral. Doutor Alexandre, como é advogar em tempos de crises como nós estamos vivendo? Crises institucionais, crises políticas, crises econômicas. Júnior, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui hoje, poder falar para todo mundo, para os meus colegas advogados, da atuação do advogado. É curiosa essa pergunta, porque quando você faz a indagação, como seria a atuação em tempos de crise? Na verdade, são crises que são bastante diferentes, né? Quando a gente fala em crise institucional, ou seja, da magistratura, Ministério Público, com a própria OAB, ou então uma crise econômica, são crises diferentes, mas todas elas têm algo em comum. Elas fazem com que o advogado, o profissional de um modo geral, mas o advogado, ele tenha que sair de uma certa zona de conforto e buscar um aprimoramento ou algo que o distinga dos outros profissionais. Tem uma curiosidade: o Brasil tem mais faculdades de direito do que o resto do mundo todo somado. Então, é claro que existem muitos profissionais. Mas não dá para fazer uma crítica, existem faculdades de direito demais, pura e simplesmente. Se existe esse número de profissionais, é porque certamente existe demanda para isso. Não haveria tantas faculdades, porque em curto prazo seria descoberto que não existiria demanda e aí, claro, elas acabariam fechando. Então existe demanda para isso. Mas é indispensável que a gente faça algo para ficar diferente dos demais. Eu preciso me destacar de alguma maneira. Pode continuar, por favor. Fica à vontade. Não, pode continuar. Aqui a gente não interrompe o convidado. Eu ia dar um exemplo, que é um exemplo que eu dou em sala de aula. Teve um filme, em 2003, Lisbela e o Prisioneiro. E teve uma música muito famosa nesse filme. A música, se eu não me engano, ficou mais famosa que o próprio filme, que era uma música do Caetano Veloso, Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Todo mundo conhece essa música, eu tenho certeza. Vou até pedir para você dar uma palhinha no final da entrevista dessa música. E essa música não é de 2003, nem é do Caetano Veloso, é da década de 70, de um outro intérprete chamado Fernando Mendes. Então, por que essa música se destacou tanto agora? As razões são inúmeras, porque entrou na trilha sonora de um filme, o filme fica famoso, então teve uma divulgação maior. Não importa a razão, mas importa o que aconteceu. O que aconteceu foi: essa música se destacou das demais. Essa música se destacou da própria versão dela mesma da década de 70. O que ela tinha de diferente? Nem me interessa. Eu só preciso pegar essa ideia e dizer: eu, advogado, preciso ser diferente de alguma maneira, de alguma forma, para poder me destacar dos outros que estão no mercado. E o que é possível a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, fazer como contribuição nesse propósito? Quais são as razões que eu vejo? Existem certamente outras, mas as razões que eu vejo que um advogado pode se destacar. E aí certamente você vai dizer: você está puxando a brasa para a sua sardinha porque você também é professor. Mas eu estou convencido, absolutamente convencido, que a capacitação é o que faz com que o advogado se torne melhor profissional. Não melhor que outro advogado, mas um melhor profissional do que ele mesmo, se não fosse capacitado. E a atual gestão da OAB, do presidente Luciano, da vice-presidente, a doutora Ana Basílio, e eu preciso citar aqui também um assessor especial da presidência, o doutor André Pedrazzi, que ali é o braço direito e esquerdo, junto com outros colegas também, do presidente. A grande pegada dessa administração, pelo que eu vejo, é investir na capacitação dos profissionais. Isso eu vejo o tempo inteiro. Eu não consigo citar todos os exemplos, porque eu não sou da administração, mas eu posso citar os que eu vejo. Então, a ESA, a Escola Superior da Advocacia, está muito imbuída desse ânimo. Então, a gente vê uma nova sede que está sendo construída, deve estar quase pronta, se eu não me engano. Novos cursos estão sendo elaborados e oferecidos aos advogados. A maioria deles é absolutamente gratuita.
Alguns cursos, claro, tem custo e, portanto, tem que ser repassado Sim. para o advogado. Mas Então, Alexandre, muitos... essas informações estarão disponíveis no site da OAB, enfim. Sim, sim. Você que estiver interessado, se antene com essas questões, porque, como o doutor Alexandre está nos dizendo aqui, tem muitos cursos que são 0800. Exatamente. Eu posso dar um exemplo? Posso Sim. falar diretamente com os colegas Sim, e dar um claro, exemplo? por favor. Eu falei agora há pouco dele, o doutor André Pedrazzi, Carlos André Pedrazzi, que é um querido amigo. Ele foi o pai desse projeto. Depois ele levou a apreciação do presidente, Luciano Bandeira, que aprovou e tudo. Então, mas eu sei que ele foi o pai porque eu vi nascer. O projeto, ele está aqui na minha frente, chama Advocacia Cível nas Subseções. O Rio de Janeiro tem 63 subseções. Algumas são mais próximas do Rio, porque é um estado pequeno em tamanho de território, mas algumas são mais distantes. E nem sempre os cursos à distância são capazes de atender aos anseios do advogado. Então, tem um advogado que não tem muita adaptação com aquele tipo de mídia, etc. Então, esse eu achei um projeto fantástico. Levar as aulas presenciais para todas as subseções. Isso vai acontecer nos 3 anos da administração do presidente Luciano Bandeira. Então, o piloto, eu trouxe as datas aqui porque são tantas, eu não consigo decorar ainda. Serão, então, 63 palestras, uma para cada uma das subseções, com o tema A Atuação do Advogado Cível no Novo Sistema Processual. Que é um sistema processual que tem alguns detalhes, como um novo código, como uma situação fática de crise e assim por diante, como o advogado deveria atuar. Então, só esse ano de 2019, isso vai valer para 2020, para 2021, mas só esse ano de 2019 nós já temos as seguintes datas. 16 de agosto, na subseção de Leopoldina, no dia 30 de agosto, Nilópolis, 27 de setembro, Cabo Frio, 4 de outubro, Duque de Caxias, 11 de outubro, Teresópolis, 18 de outubro, São Gonçalo, 25 de outubro, Volta Redonda. Novembro, no dia 8, Barra da Tijuca, dia 22, Petrópolis, dia 29, Nova Iguaçu. E em dezembro, dia 6, Araruama e dia 13, em 3 Rios. Isso só em 2019. 2020 as datas ainda serão marcadas e 2021 também. Então, esse é um dos projetos que a Seccional do Rio de Janeiro está criando para levar essa capacitação aos advogados. Todas essas palestras que acontecerão nesses 3 anos são gratuitas. Eu acho isso muito importante e vai estar no site da OAB, vai estar à disposição a informação de todos vocês. Eu vou disponibilizar também na minha rede social, vou colocar lá no meu Instagram, Alexandre Flecha, eu vou colocar lá também, disponível para todo mundo essas datas, que eu acho que é muito importante a capacitação para o advogado. E é muito importante ter essa possibilidade de um curso, de uma palestra presencial, né, doutor Alexandre? Ela tem um diferencial do que aquela do ensino à distância, né? Ela tem um diferencial. O curso à distância tem as suas vantagens. Você não tem a perda de tempo do deslocamento para ir, para voltar. Você pode fazer isso dentro do seu escritório, dentro da sua casa. Em lugares que têm um acesso difícil, você consegue fazer isso. Você pega um professor daqui, da capital do Rio, ou de São Paulo, de Brasília, e coloca para aquele advogado do interior. Sem dúvida, isso é uma vantagem tremenda. Mas, e o feedback, como é que fica? Se eu tiver uma pergunta, existem ferramentas para isso. E para o professor é ótimo também, né? Porque possibilita sempre o professor estar cada vez mais atuando direto para a demanda, né? Claro. Na ferramenta online, é possível o aluno mandar a pergunta por e-mail ou por um chat, com alguma coisa, ele responde, o professor está sempre respondendo, mas ao vivo tem essa vantagem da pergunta ser imediata. Para o professor é uma maravilha, porque como é que eu vou saber, por exemplo, como é que eu vou saber nesse instante se quem está me assistindo do outro lado está gostando do que está assistindo? Eu não tenho como saber, eu vou descobrir depois de gravado, depois que o programa for veiculado. Quando a aula é ao vivo, eu consigo saber isso na hora. E eu consigo, então, sim, qualquer professor, consegue dosar o seu discurso conforme a expressão facial. Agora, doutor Alexandre, quais são as áreas onde há mais demanda para o advogado? Assim, a área penal, a área do direito civil, direito do trabalho, ou nós estamos em pé de igualdade em demandas? Falar em qual nicho tem mais ou menos oferta é complicado de falar isso, porque é uma responsabilidade muito grande.
Você imagina, por exemplo, e eu não estou afirmando isso, mas imagina, por exemplo, que eu digo, na área do direito do trabalho existe uma grande oferta e, portanto, eu acho que é ali que você deve se focar a sua energia. Mas e se o advogado ouve esse conselho e vai para essa seara e não tem aptidão para isso? Sim. É o meu caso, por exemplo. Eu não consigo soletrar CLT. Assim, absolutamente nada eu sei de direito do trabalho, nada. Eu devia ter estudado mais isso, mas eu realmente não foi um caminho que eu segui. Então não adianta alguém me dizer, vai por esse caminho, porque ainda que exista muita oferta, e eu não sei se é verdade, mas ainda que exista, certamente eu não serei um daqueles ganchos para fisgar essas ofertas, porque eu não tenho essa aptidão. Então, eu acho que é mais fácil a gente descobrir a nossa própria aptidão na área civil, criminal, trabalhista, empresarial, tributária, e aí quando você descobre isso, você começa a buscar. Porque a oferta não tem muita diferença de um lado para o outro. Agora, eu queria te perguntar uma outra coisa, doutor Alexandre. A tecnologia, como é que a tecnologia, ela obrigou o advogado também a remodelar o seu trabalho? Porque eu sou do tempo que tudo era na base do papel. Somos dois. Até estava falando com o doutor Pedrazzi que quando eu era estagiário, eu me assustava porque eu entrava aqui no Fórum do Rio de Janeiro, era aquele fog londrino, né? Todo mundo podia fumar no dos corredores. Quer dizer, era um outro tempo. O que mudou de lá para cá? Você sabe que tem mudanças positivas e negativas. Vou começar pelas mudanças positivas. Das mais simples para as mais complexas. Mudança positiva, eu não preciso mais ficar me deslocando pelos fóruns, porque com o processo eletrônico eu consigo ter o acesso de dentro da minha sala, dentro do meu escritório. Isso é muito bom. Só que essa é uma moeda que tem duas caras, e duas faces, aliás, uma cara e uma coroa, não tem jeito. Porque no momento em que eu não preciso mais me deslocar ao fórum, eu também perco esse contato com as pessoas envolvidas no processo. Então eu deixo de despachar mais com o juiz, eu deixo de apresentar mais o processo ao juiz, ou a minha pretensão ao juiz, porque eu não preciso mais estar lá, já que eu posso fazer uma petição eletrônica. Então eu digo isso para os meus alunos, para os meus colegas advogados, tem que ir ao fórum, tem que ir. Recurso, por exemplo, o advogado não vai na sessão de julgamento, ainda que ele não queira fazer sustentação, mas comparece. Quando o desembargador perguntar, interessados presentes? Sim, presidente, estou aqui, eu vim aqui acompanhar o resultado. Mostra que você tem interesse naquela causa. Então, essa foi a parte negativa da tecnologia, afastar o advogado do contato, não com o prédio do fórum, não com aquele tijolo, mas com as pessoas que estão lá dentro. É muito importante ter esse contato com o juiz. Agora, entrando um pouco dentro dos códigos, do Código de Processo Civil, o senhor acha que o nosso código ele está adequado para esses tempos atuais? Ele ajuda que a atividade do advogado ela seja bem realizada, ou a gente precisa atacar ainda mudanças no Código de Processo Civil? Nesse momento, metade das pessoas que estão me assistindo vão dizer, eu gostei desse cara, e a outra metade não vai gostar do que eu vou dizer. Não, quem está assistindo é porque está gostando, é 100% de aprovação, posso garantir. Porque o código ele foi um grande divisor. Ele tem os advogados, os profissionais de um modo geral, que amam o código novo, e tem aqueles que odeiam o código novo. Eu acho que não tem como fazer uma análise de uma lei, um código ou uma outra lei qualquer, sem que seja de modo comparativo. Então, quando a gente compara o código novo com o código anterior, ficou melhor ou ficou pior? A minha opinião é que ficou melhor. Não, na minha opinião, ficou muito melhor, porque regulou questões que são muito importantes. Mas sempre tem aquele que vai dizer assim, mas esse artigo aqui ficou ruim. Claro, mas o código tem 1072 artigos. E eu garanto que não são 1072 artigos perfeitos, ou todos muito bons. Mas, de um modo geral, o código como conjunto de obra, eu acho que ficou bem melhor que o anterior. Ficou bem melhor para advogar. Daí a importância do advogado está cada vez mais se aperfeiçoando, cada vez mais está acompanhando o amadurecimento do desdobramento desse código, né, doutor? Você tocou num ponto fundamental. Eu fiz, o código é de 2015. Então, eu fiz um curso em 2015. Eu não preciso fazer de novo porque o código é o mesmo. Precisa. Porque, mais do que a letra fria da lei, nós temos as interpretações dos tribunais sobre o que está escrito no código. Isso muda o tempo inteiro. Eu faço um trabalho, além dos cursos, etc., eu faço um trabalho diário.
Eu acordo meia hora antes do que eu precisaria acordar, minha esposa já acostumou com isso, meia hora antes para fazer esse trabalho. Eu vou buscar na jurisprudência, nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais, no STJ, no STF, eu vou buscar atualizações, interpretações, julgados novos sobre o código. E aí eu faço esse trabalho, eu posto no meu Instagram, esse que eu falei, Alexandre Flecha, está no Instagram, eu posto lá. E é um canal que eu tenho com o advogado, com o estudante de um modo geral. Então, não é um canal só passivo, ele não só lê a informação, ele pode fazer comentário, pode mandar perguntas, eu sempre respondo. Eu acho que é uma forma de fomentar a discussão. Né? Então, Alexandre, nós estamos chegando ao final do programa, eu gostaria que isso desse um recado para o nosso colega advogado que está nos assistindo. O que o senhor diria para ele agora nessa fase final do nosso programa? Que convite o senhor faria? É uma coisa muito importante o que eu vou fazer agora, de muita responsabilidade, porque você está aí pensando que eu vou dizer algo mirabolante. O professor José Carlos Barbosa Moreira, que sem dúvida foi o maior processualista que o Brasil já viu, que faleceu infelizmente em 2018, ele dizia o seguinte: eu não sou fã de descobertas mirabolantes, porque essas descobertas miraculosas tendem a nos frustrar. Então, o ideal, ainda citando Barbosa Moreira, o ideal é que nós concentremos a nossa energia naquelas mudanças moleculares, naquelas mudanças internas, um passinho de cada vez. Então, isso acontece com tudo na vida. Dieta para perder 15 quilos em um mês. Pode ser que funcione, mas provavelmente não vai ter um resultado duradouro. Então, faça esse curso de 2 semanas que você vai virar absolutamente mestre no processo civil. É pouco provável que isso funcione. Cursos do tipo, venha aprender a advogar. E a pessoa nem advoga. Então, não adianta a gente buscar essas coisas mirabolantes, excepcionais. Um dia de cada vez, faz um curso, compra um livro, curso gratuito hoje com a tecnologia que você disse, curso gratuito tem aos montes por aí, compra um livro, vai se aperfeiçoando de pouquinho a pouquinho, que certamente isso vai dar resultado. Você pode olhar para mim hoje e dizer assim, mas você está falando isso para você é fácil, porque você conhece a matéria. Eu sou advogado há 21 anos. E são 21 anos, dia a dia, um pouquinho, é de grão em grão, não é? Que a gente vai conquistando o conhecimento. Tá bom, doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso hashtag OABRJDebate. E você que está nos assistindo aqui no YouTube, dá o joia, faz aquele protocolo todo, né? Se inscreva, compartilhe com os outros colegas e guarde esse programa sempre para você se lembrar que a OAB está do seu lado, tá bom? Doutor Alexandre Flecha, professor da Fundação Getúlio Vargas, da EMERGE e também aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa ESA. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.